Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando, transbordando aí no seu coração. Estamos aqui no nosso encontro semanal, toda quarta-feira, com estudo novo para sua edificação. Hoje, na nossa série Discipulado e Consolidação, um estudo aí direcionado para os novos convertidos, aqueles que querem, que desejam tomar aquele leitinho espiritual, sabe, a base do cristianismo, aprender aí desde do alicerce. Então, se você também não é novo convertido, mas quer rever o princípio, os primeiros passos na fé, então esse é a playlist. Então, se você perdeu a nossa primeira aula, nós falamos sobre a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Então você procure na playlist aí do YouTube, da nossa igreja, que tem aí a primeira aula. E hoje nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar de Deus. Deus, ele é grandioso demais para que nós possamos compreendê-lo plenamente, né? Não tem como. Deus, ele transcende a esfera daquilo que nós podemos compreender. Mas nós precisamos buscar compreender aquilo que ele tem preparado para nós. E nós precisamos conhecer um pouco de Deus, nós precisamos conhecer aquilo que ele nos permite, nós precisamos conhecer, né? Deus, ele não tem princípio, ele não tem fim, não há nenhum lugar onde a sua presença não possa ser sentida, né? Deus, ele é totalitário, Deus, ele é tudo. E então nós não vamos conseguir compreendê-lo de uma forma completa, mas nós precisamos buscar, entender, estudar, porque ele se revela a nós. E através da revelação do que é Deus para as nossas vidas, aí nós conseguimos buscar a essência, nós conseguimos colocar em prática aquilo que ele tem para nos ensinar, né? Então, eu primeiro quero orar com você para nós pedirmos a direção do Espírito Santo para nos direcionar nesse estudo. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar essa oportunidade de podermos estar aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que o Senhor, de forma sobrenatural, abra, Senhor, o entendimento daquele que está me assistindo, daquele que está acompanhando essas aulas, para que possam receber, através do Teu Santo Espírito, a iluminação, a revelação da Tua palavra. Tira todas as dúvidas, Senhor, em nome de Jesus. Preencha as lacunas que estão em aberto nos nossos corações, para que possamos ser completados pela presença do Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos, Te agradecemos e convidamos. Fica conosco, Senhor, nesse tempo tão precioso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só antes de entrarmos aí no texto inicial, lembrando, novamente, nós temos a apostila dessas aulas. Se você quiser a apostila, pode pedir para a secretária Maiara, que ela vai poder estar imprimindo e entregando para você. Amém? Bom, vamos começar então. A Bíblia diz lá, faz uma pergunta, né, lá em Jó capítulo 11, versículo 7. Então, hoje nós vamos falar bastante versículos bíblicos, né? Estudo da palavra é isso, é buscar em Deus, através da palavra, o que ele tem para nos ensinar. Então, nós não vamos, nas aulas que nós estamos estudando, nós vamos ficar com a palavra. A opinião, a argumentação humana, ela fica em segundo plano, ok? Então, nós vamos ter bastante versículos bíblicos. Eu peço que você prepare a sua caneta, o seu caderno de anotações para anotar os versículos, para poder conferir depois. Amém? Então, o primeiro texto que nós vamos ler é uma pergunta que está lá em Jó, capítulo 11, versículo 7. E a palavra diz assim: você consegue esquadrinhar os mistérios de Deus? Você consegue sondar os limites do Todo-Poderoso? Não. A resposta é não. Ninguém consegue sondar os mistérios de Deus. Ninguém consegue sondar os limites do Todo-Poderoso. Nós temos acesso àquilo que Ele
tão amorosamente nos revela. Deus habita no céu, queridos, e Ele reina sobre toda a terra. Ele reina absoluto, nada foge do seu controle, nada passa desapercebido. Deus, Ele reina absoluto sobre todo o universo, né? Lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo, ou melhor, Isaías, capítulo 66, versículo de número 1. Isaías 61, 66, 1 diz: Isto é o que diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Salmo 47, 8. Salmo 47, 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado sobre o seu trono. Então, Deus reina absoluto, está sentado no seu trono de glória, contemplando tudo e a todos, inclusive a mim e a você. A palavra do Senhor diz que os seus olhos não estão fechados, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ver e para que não possa ouvir a nossa voz. Amém, queridos? Nesse estudo nós estaremos enfocando algumas verdades especiais sobre Deus. São fatos sobre o imutável caráter de Deus. E através dessas coisas, nós vamos entender mais sobre a natureza de Deus. Você chegará a entender Deus e ver como Ele se importa com você pessoalmente, de uma forma particular. Então, fique ligado, preste atenção, anote os versículos, que Deus ele vai falar com você e vai revelar algumas coisas importantes para você. Então, eu preparei esse estudo em forma de perguntas, em forma de questionamentos que geralmente sondam os nossos corações, e através dessas perguntas nós vamos buscar respostas na palavra de Deus. Amém? Então, a primeira aqui: qual é a natureza de Deus? Então, qual é a natureza dele? Respondendo essa pergunta em subdivisões. Primeiro, Deus é o Criador de tudo. Então a natureza dele, por ele e para ele e por ele foram feitas todas as coisas. Lá em Salmo capítulo 139, versículo 13, o salmista 139, versículo 13, o salmista diz assim: Tu somente és o Senhor, fizeste os céus, até mesmo os mais elevados céus e todos os seus exércitos de estrelas, a terra e tudo que se encontra sobre ela, os mares e tudo que encontra neles. Tu dás a vida a tudo e as multidões do céu te adoram. Neemias, capítulo 9, versículo 6, pois tu criaste o meu mais profundo ser, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, nós temos aqui um Deus que fez tudo, que fez todas as coisas, que é o autor da vida. Então a natureza de Deus é uma natureza de que Ele criou, por Ele tudo foi criado e Ele é a essência de tudo e de todos. Né? A gente não precisa ficar buscando teorias, Big Bang, nenhuma dessas teorias, queridas, científicas, elas se sustentam. Nenhuma dessas teorias se sustentam. Não, mas a teoria da evolução, por exemplo. Nós somos descendentes do macaco. Tá, mas quem fez o macaco? Da onde surgiu o macaco? Da onde surgiu todas as coisas? Não, o Big Bang foi uma explosão. Poxa, mas quem causou essa explosão? Mas foi a atmosfera, o céu. Mas quem fez esses céus? Quem fez essas estrelas? Amém, queridos? A única teoria que se sustenta não é teoria, ela é real. Deus, ele é o autor de tudo e de todas as coisas. Então, segundo lugar, Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele não existe limite para o poder de Deus, queridos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tu, ó Senhor, és magnificência e poder, e a glória e a majestade e o esplendor, pois todo o que encontra nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino.
tu estarás assentado com cabeça sobre tudo. Efésios, já aqui no Novo Testamento, Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer incomensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que opera dentro de nós. Ou seja, Deus, ele é o Todo-Poderoso. É uma das primícias da divindade, né? Ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, né? Só trazendo aqui uma ilustração. Não sei, eu gosto, né, da Marvel, né, dos filmes da Marvel. Hoje nem tanto como antes, né, porque hoje os super-heróis estão todos se adaptando a essa nova natureza, né? Mas vamos lá, né? A Guerra Infinita fala do Thanos, né? O Thanos, ele se considerava o deus do universo. Se você for pegar ali a essência do Thanos, ele se considerava a essência do universo. Ele destruía planetas, ele sentia no dever de poder diminuir o índice de população de todo o universo. Com isso, ele acabava com metade de um planeta, ou no caso com todos os moradores dos planetas. Então ele se achava o Todo-Poderoso, né? Não existia limites para o poder do Thanos, mas nós vimos que de uma forma só metafórica aqui colocando, ele não era o Todo-Poderoso, porque os heróis da Marvel conseguiram destruir ele. Agora, assim, de uma forma bíblica, Deus é o Todo-Poderoso. Não existe limite para o poder de Deus. Aí nós vemos uma outra característica de Deus. Deus, ele é santo. Ele é santo. Não há nenhuma possibilidade de haver mancha de pecado em Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz: não há ninguém tão santo quanto o Senhor. Não há nenhum outro além de ti. Não há nenhuma rocha semelhante ao nosso Deus. Deus também, ele é um espírito. Ele é um espírito. Ao mesmo tempo que ele vive de uma forma existencial, palpável, tocado, ele também é espírito. Olha só, João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, 24. Deus é espírito. E os seus adoradores precisam o adorar em espírito e em verdade. Ou seja, nós que somos os adoradores de Deus, precisamos compreender que mesmo que nós não estamos vendo ele ali, mesmo que nós não estamos tocando ele ali, nós precisamos sentir e nós precisamos declarar esse sentimento através da nossa adoração, através da nossa verdadeira adoração, porque a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aí eu sempre chego a um dilema: se a palavra do Senhor mesmo diz que ele procura os verdadeiros adoradores, é porque tem muitos falsos adoradores. Sabe, queridos, aquelas pessoas que adoram da boca para fora, aquelas pessoas que têm uma palavra bonita, que têm uma voz bonita, que conseguem encantar com a sua voz, mas na verdade não está saindo a adoração, está saindo uma apresentação para um público. Então, se você tem um chamado no ministério de adoração, do louvor, então compreenda de uma vez por todas, o louvor é uma das áreas mais atacadas na igreja, porque existe muita soberba, no meio do louvor, o inimigo, ele trabalha muito com o ego das pessoas. Aqueles que estão ali é para adorar e levar a igreja a uma verdadeira adoração. Independente se a sua voz é bonita, independente se você toca muito bem, independente se você tem um dom, olha, o importante, Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele está sabendo o que está partindo ali do seu coração. E o que ele recebe não é uma voz bonita, não é uma locução bonita, mas é o que sai do seu coração. Amém? Só que para entendermos aqui porque esse texto diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Bom,
Uma outra característica, Deus é uma pessoa que você pode conhecer. Deus é uma pessoa que você pode conhecer, você pode ter essa intimidade com Ele. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Se você chegar agora, ali na prefeitura da nossa cidade, nós estamos aqui na cidade de Mongaguá, se você chegar agora ali e chegar na portaria, na recepção, falar assim, olha, eu preciso falar com o prefeito. Olha, eu preciso falar com o prefeito. O que vai acontecer? Ele não vai te receber. Você vai ter que marcar uma audiência, você vai ter que ver se ele vai atender, você vai falar no mínimo com assessores para ver qual que é o assunto, para filtrar esse assunto, para ver a possibilidade, dependendo do assunto, se for de interesse político do prefeito, ele vai te receber, né? Eu trabalhei durante 28 anos na carreira militar, eu sou militar da reserva, e existe uma hierarquia, e assim, a hierarquia no militarismo é assim, né? Começa lá com soldado, cabo, sargento, aí vem os oficiais superiores. Eu não consigo falar diretamente com o meu comandante, não conseguia falar com o meu comandante. Eu até falava, às vezes você desenvolve, mas pela lei, pela regra do militarismo, eu preciso pedir autorização para o meu comandante imediato. Tenente, eu preciso falar com o comandante, ele vai me autorizar. Então, queridos, com Deus não é assim. Com Deus, nós temos acesso direto a Ele. Não preciso marcar hora, queridos, a qualquer hora do dia. Você acredita que Deus agora, nesse momento, está contemplando esse nosso contato? Deus está se agradando desse nosso contato, nós estamos falando dele. E Ele está se agradando e está dizendo para você aí, olha, você tem sim acesso a mim. Basta você se desligar desse mundo, ir lá para o quartinho de escuta, que Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Então, queridos, Deus é uma pessoa que nós podemos conhecer. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, ele fala assim, aproximem-se de Deus, aí Ele vai se aproximar, aí entra o livre-arbítrio. Né? Nós precisamos desejar. Eu preciso querer esse contato. Então, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Lá no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, Ele em verdade. Tá vendo, queridos? Às vezes você está aí esperando, eu estou esperando, Deus não fala comigo, estou esperando. Deus, você é que tem que falar com Deus, querido. Somos nós que precisamos dele. Para com esse negócio de que, não, Deus não fala comigo, olha, é a última chance que eu dou. Não, Deus... Queridos, Deus ele é todo poderoso, Deus ele é tudo, nós somos totalmente dependentes dele e nós é que precisamos dele. Queridos, Deus também é um Pai amoroso. Deus ele nos ama. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, quão grande é o amor que o Pai derramou sobre nós, que devêssemos ser chamados de filhos de Deus. E é isso o que somos, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. Olha, quero que você coloque isso no seu coração, na sua mente, independente da situação que você esteja vivendo, que você viveu. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele ama você. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer se achegar a você. Ele quer se aproximar de você, porque Ele te ama. Amém? Então vamos lá, Então Deus, ele é grande demais para habitar em templos construídos por mão de homens. Vamos ver então, lá em Atos capítulo 17, versículo 24, 25 e 28. Você que está anotando aí, Atos capítulo 17, versículos 24, 25 e 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens.
E ele não é servido por mãos humanas, como se necessitando de alguma coisa, porque ele dá a todos os homens a vida, a respiração e tudo, pois nele vivemos. O mais movemo-nos e existimos, assim como alguns dos seus próprios poetas disseram, somos sua geração. Ou seja, nós é que precisamos dele, queridos. Ele não é servido por mão de homens, ele não depende de nós. Olha, nós falamos sobre a natureza de Deus, falamos sobre algumas características da sua divindade. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a nossa ligação com o Pai. Nós vamos ver aqui alguns pontos sobre o nosso relacionamento com Deus. Como deve ser, como que Deus se relaciona conosco. Então vamos lá. Nós precisamos entender que nós somos criados por Deus. Foi Ele que nos criou. Nós somos a essência da sua criação. Salmo 139, versículo 14 e 16. Anote aí, Salmo 139, 14 ao 16. Eu te louvo porque fui criado de uma forma tão terrível e maravilhosa. As tuas obras são maravilhosas. Isto eu sei muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando fui formado em oculto. Quando fui formado nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias ordenados para mim, foram escritos no teu livro, antes mesmo que um só deles existisse. Ou seja, antes de existir Deus na sua imutabilidade, no seu imenso e infinito poder, já sabia e já tinha nos projetado, já tinha te projetado. Nós somos propriedade de Deus, né? Nós somos comprados pelo um bom preço, né? O sangue de Cristo está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Vocês não sabem que os seus corpos são um templo do Espírito Santo, o qual está em vocês, e que vocês receberam de Deus? Ou seja, o Espírito Santo está em nós e nós recebemos dele. Vocês não são de vocês mesmos, pois foram comprados por bom preço. Portanto, honre a Deus com os seus corpos. Olha só, queridos, quando nós estamos praticando alguma coisa que desagrada a Deus com o nosso corpo, nós estamos profanando a Deus. Ele nos comprou, o preço do nosso resgate foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. A própria vida, ele se ofereceu, ele diz assim, ninguém toma a minha vida, eu a dou a favor de todos. Então Deus, ele se ofereceu na pessoa de Jesus para nos libertar da condenação eterna. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos honrar esse compromisso, precisamos honrar esse sacrifício, cuidando bem dos nossos corpos, cuidando muito bem dos nossos corpos, não nos entregando à promiscuidade, ao pecado, aquilo que desagrada a Deus, que nós estamos profanando o Deus que habita em nós. Nós somos chamados para adorar a Deus. Então Deus nos chamou com um objetivo, adorar a Ele. Glorificar, exaltar o santo nome dele. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim, tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e pela tua vontade foram criadas, e tem a sua existência. Ou seja, por Deus foram criadas todas as coisas e permanece ainda existindo. Por quê? Pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Fez tudo e continua mantendo, porque é desejo dele. Então, queridos, nós precisamos adorar a Deus, porque se hoje eu despertei nessa manhã, se eu estou sentado aqui preparando essa aula, eu não tenho mérito nenhum nisso. Se você está aí ouvindo, assistindo essa aula, o mérito não é seu.
porque o dono da vida e da morte, aquele que te deu o fôlego da vida e a oportunidade, é Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós fomos chamados para adorar a Deus, adore ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos tomar posse, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos viver em acordo com a vontade do Senhor. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Josué, queridos. Josué, ele foi um grande líder na nação de Israel. O povo havia divagado pelo deserto, andado pelo deserto durante 40 anos, sem possuir uma terra própria. Josué, sob a orientação de Deus, dirigiu o povo para a vitória contra as nações malignas que habitavam lá em Canaã. Ele tomou a posse da terra para que a nação de Israel então possuísse. Deus, ele deu a Josué e a nação de Israel. Logo que Josué tomou posse da terra, depois de tanto tempo de sofrimento, depois de tanto tempo peregrinando, Josué desafiou todo o povo a tomar uma decisão. Ele lançou um desafio para aquele povo. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15, ele sobe, eu vou parafrasear e vou trazer para a nossa realidade. Ele pegou o microfone, aquele microfone espiritual, e no capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: escolham hoje a quem vocês servirão. Aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitavam. Mas, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele tomou essa decisão, ele fez um desafio para o povo, e este mesmo desafio, queridos, vem a cada um de nós, de decidirmos servir a Deus. Dia após dia, Deus vai nos dando sabedoria, estratégia, vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos decidir. Eu quero convidar você a assumir esse compromisso com Deus hoje. Eu quero convidar você e desafiar você, assim como Josué fez, de assumir esse compromisso, entregar a sua vida para Jesus e falar: daqui para frente vai ser diferente. Eu quero te convidar a repetir essas palavras que eu vou dizer aqui, em forma de oração, para que você possa entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas. Então repitam comigo nesse momento. Repita comigo aí na sua casa, onde você estiver, né? Repita, pode ser em voz baixa mesmo para você. Repita: Senhor Deus, hoje dou a minha adoração ao único e verdadeiro Deus dos céus e da terra. Eu entrego a minha vontade, eu entrego a minha vida, eu entrego as minhas posses ao Senhor. De hoje em diante, eu assumo a determinação de nunca adorar a outro Deus. A minha adoração é somente para o Senhor. E ensinar também os outros as verdades sobre Deus, sobre Jesus. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Amém, queridos. Que você possa ser muito bem-vindo nessa família cristã. Você possa ser muito bem-vindo e esteja preparado para tantas coisas que o Senhor ainda tem para você, para a sua família. Deus, ele quer reorganizar a sua vida. Deus, ele quer renovar a presença dele sobre a sua vida. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana estaremos juntos novamente com um tema muito legal, queridos, para nossa edificação. Nós vamos falar semana que vem sobre o homem e Satanás. Hoje nós falamos sobre o homem e relacionamento com Deus, como é bom ter Deus no coração, como é bom ter Deus na nossa casa, como é bom ter Deus nas nossas vidas, como Ele cuida de nós, como Ele quer
que nós sejamos prósperos, felizes. A semana que vem nós vamos ver a inversão. Nós vamos ver como o diabo é nocivo para as nossas vidas, como ele tem a intenção de nos matar, de nos destruir, como a influência dele faz mal para o nosso casamento, para a nossa vida no trabalho, para a nossa vida ministerial. Então não perca, semana que vem, nessa mesma hora, nós estaremos aí compartilhando mais um estudo da nossa série Discipulado e Consolidação. Seja consolidado pela presença de Deus na sua vida. Então, Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima.